tarde e muito boa noite para todos vocês. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo, mas eu quero já dar bem-vindos a todos vocês e desejar para vocês graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo. Hoje é terça-feira, hoje é dia 10 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado na presença de Deus. Temos que agradecer a Deus todo santo dia. Antes de levantar da cama, orar a Deus, apresentar toda a nossa família, todos os nossos projetos, planos e nossos sonhos e colocar tudo na mão de Deus e pedir para que Deus venha nos abençoar e nos guardar. Estamos maratonando a Bíblia Sagrada. A Bíblia a qual estou manuseando é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Tá bom? Eu gosto de mostrar, né? De onde que é a fonte. Tá aí. Bíblia de Estudo Plenitude. Estamos maratonando, vocês sabem muito bem, graças a Deus. E quem não sabe, estamos maratonando o livro de 1 Samuel. E já vamos finalizar hoje. Tem, acho que uns 6 capítulos, a gente já finaliza tudo hoje para amanhã já começar o segundo livro de Samuel. Tá bom? Vamos então maratonar? Antes de maratonar, eu quero fazer um convite para todos vocês. É um convite que eu sempre gosto de fazer, né? Por gentileza, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, dá essa bênção para nós. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui no canal. Aproveite para deixar seu like, tá ok? E também ative aqui ó, o sininho para receber notificações, beleza? E ó, já deixa nos comentários, tá gostando? Não tá? Eu respondo, pode deixar. Deixa assim nos comentários, tá bom? Aproveite para o quê? Para compartilhar os vídeos, para dar essa força, essa moral pra gente, tá ok? E outra, siga nós no Instagram, tá? Se você me seguir no Instagram, eu vou seguir você de volta. E também visita minha página no Facebook, tá ok? Visita lá. A gente estamos no Twitter, Brodões, @Brodões3, @Brodões3 no Twitter. E, por gentileza, a campanha continua. YouTube, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós. Tá ok, YouTube? Deus abençoe toda a equipe do YouTube. Então, pra gente melhorar bastante coisas aqui, entregar o melhor para meus inscritos, que são abençoados por Deus. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E toda a equipe do YouTube também. Ó, hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Então vamos maratonar, né? Chegou o momento certo, um momento gostoso pra gente começar a maratonar. Vamos lá. Livro de Samuel. Vamos encerrar aqui, né? Vai ser 1 Samuel, capítulo 26, do 1 ao 25. Capítulo 26, do 1 ao 25. O título diz assim: Davi poupa outra vez a vida de Saul. Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquila, à entrada de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zífer, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zífer. E acampou-se Saul no outeiro de Aquila, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial?
E disse a Abisaí, né? Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisaí de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura, não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste tu o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste? Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardaste ao vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vende, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim, o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares, porém, senão os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho, Davi. Por que não mandarei fazer-te mal? Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, e de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo caminho e Saul voltou para o seu lugar. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 27. O título diz assim: Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Davi vai ter outra vez
com Aquis, rei de Gate, do 1 ao versos 12. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoá e Jezreelitas, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Jesuritas, e os Jerzitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos, e camelos, e vestes, e voltava, e vinha a Aquis, e dizendo a Aquis: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramileus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 25. O título diz assim: Saul consulta uma pitonista de Endor. Saul consulta uma pitonista de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te tenho por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul
se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul, na verdade, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez isso hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, a voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvido à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolos asmos, e o trouxe diante de Saul, e deu seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 11. O título diz assim: Davi marcha com Aquis contra os israelitas. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se
os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: fazer voltar a este homem e torne ao seu lugar, em que tu puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne na batalha um adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor, porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondia nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são bons aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem, eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo. E levantando-vos pela manhã, de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 31. O título diz assim: Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziklag, e tinham ferido a Ziklag, e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. Eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres. Davi, todas elas, crianças e mulheres, foram levados cativos. Ainã e Jezreelitas, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Todas as mulheres de Davi. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura.
cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Título: Davi persegue os amalequitas e livra-os dos cativos. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o éfode. Traz o éfode aqui. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançar-te-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa, de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziglag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregará na mão de meu senhor, e descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram a terra, da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Título: Davi estabelece a lei da divisão da presa. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziklag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para
para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jati, e aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Melitas, e na cidade dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atás, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 13. Título: A matança dos israelitas e a morte de Saul. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos, anunciaram que foi uma grande vitória, né? Ter matado o rei Saul, ter arrancado a cabeça. E anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Glória a Deus, graças a Deus. Tá aí, que história, hein? Maratonamos o livro de 1 Samuel inteiro. Tantas aventuras, tantas guerras, tantas mortes. Tudo guiado por Deus. O que foi guiado por Deus, que o rei Saul não tomou, né? Não tomou, vamos dizer, não tomou nota, né? Vamos dizer assim, os mandamentos do Senhor, não seguiu os mandamentos de Deus, né? Aquilo que Deus ordenou, ele não optou fazer, fez tudo errado que Deus mandou fazer,
vai para a direita, ele foi para a esquerda, vai para a esquerda, ele foi para a direita, vai para frente, ele voltou para trás. Nesses termos, quer dizer, desobedeceu a palavra de Deus, o mandamento de Deus, pagou o preço alto, porque desobedeceu aquilo que Deus colocou na mão dele, mandou ele fazer, ordenou ele fazer, fez tudo ao contrário. O mal caiu sobre ele. Desobedeceu ao Senhor, quando mandou entrar na cidade, matar todo inimigo, do pequeno ao animal, né? Do pequeno ao animal, da criança ao animal. Não matou, poupou. Ainda poupou o rei ainda ali, que era para ser morto. Foi onde que o Samuel, né? O sacerdote, né? Samuel, que já era idoso, ancião, que teve que matar aquele rei da tal cidade que Deus mandou ele acabar com tudo. E depois, né, perseguiu Davi, ungido do Senhor também. E consultou feiticeira, que quando Deus não quis falar com ele, porque já tinha cortado o reinado dele. Ele foi consultar feiticeira para quê? Para que fosse falar com Samuel, desaprovado diante de Deus, e pagou o preço. Por causa dele morreu muitos israelitas e ele e os filhos deles também, com certeza. E foi barbarizado, né? Foi barbarizado, que foram ele, Meloche, ele se matou, claro, se matou, mas só que quando os inimigos chegou, barbarizou o corpo deles, tanto que cortou a cabeça, tanto que foi preciso aquele povo pegar ele, né? O restante do povo pegar ele e queimar, né? Queimar, porque depois tirar os ossos para enterrar. Porque imagina como estava desconhecido, né, os corpos. Tá aí, pagou o preço. Mas, querendo ou não, ele, né? Mesmo assim, mesmo ele se matando, né? Você vê, ainda se suicidou ainda também. Tá aí. Finalizamos, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, quarta-feira, começaremos o segundo livro de Samuel, para a gente entender mais ainda, agora já com Davi no trono mesmo, oficialmente reinando em Israel. E muitas guerras, e muitas lutas, muitos choros, e muitas bênçãos de Deus, que Deus vai dar muitas bênçãos. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, que todos nós venhamos dizer e selar com a amém, amém, amém. Olhar para o céu e dizer, ora bem, Senhor Jesus, pois precisamos de Ti. Colocamos as nossas vidas, nossos caminhos, nossos planos e projetos nas mãos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, galera. Espero vocês mesmo. Conto com vocês pra gente, ó, entrar de novo, maratonar o segundo livro de Samuel. Obrigado a todos vocês que esteve comigo aqui no primeiro livro de Samuel. Deus abençoe. Boa terça-feira abençoada. Que Deus cubra vocês de toda honra, glória, graça, saúde, virtude, vigor, poder. E Deus proteja todos nós, né? Toma o Brasil em tuas mãos, Senhor. Guarda o Brasil. Toma os governantes aqui da nação brasileira. Abençoa. E abençoa Jerusalém e Israel também. Amém? Deus abençoe. Espero vocês. Ó. Tchau, tchau. Graça e paz. Fui!